Olá, queridos devs. Vamos começar então o nosso curso de SQL para desenvolvedores. Sem mais delongas, o que são os famosos SGBDs, ou Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados, ou ainda DBMS, que é a sigla em inglês para Database Management Systems. Quase que não sai. Database Management Systems. Agora foi. Eles são nada mais, nada menos do que sistemas responsáveis por controlar o armazenamento, o acesso, a manipulação e a organização de bases de dados. Surgiram lá atrás na década de 70, mas ganharam força na década de 80, com Oracle, o famoso SQL Server também, entre outros. Antes disso, os dados eram basicamente armazenados em forma de arquivos, normalmente um arquivo por tabela. Ali, quem se lembra do DBase, do Paradox, né? Os famosos bandos de dados. Ainda não eram bancos de dados, era um bando de dados solto aí no sistema de arquivos do seu computador. Os SGDBs então vieram trazendo algumas boas novas para a gente aí, quais sejam, começando por segurança. Então não é mais qualquer Zé Ruela aí que tascaria a mão nos nossos dados, né? Haveria um controle de permissionamento aí, regras, usuários, e que esse SGDB estaria responsável, ou melhor dizendo, SGBD estaria responsável por fazer o cara crachar do indivíduo aí. Uma outra surpresinha muito agradável desse nosso grande Kinder Ovo, que é o SGBD, foram as rotinas de backup e restauração de dados, permitindo aí que os estagiários desavisados possam dar os seus deletes sem o ERE, sem que os DBAs precisem se desesperar completamente e passar o restante de suas vidas enclausurados em alas psiquiátricas, chorando e batendo suas cabeças. Então, um recurso extremamente feliz e saudável para a nossa mente, para a mente de todos os envolvidos, foi o backup e o restore. Saudamos o backup e o restore. Logs permitiu também o nosso SGBD que possamos ter logs, possamos fazer auditoria nos dados também. Os SGBDs também nos proporcionam organização. Então, os diferentes tipos de objetos aí, bases, esquemas, tabelas, eles vão ficar aí bem bonitinhos, organizadinhos, cada um no seu quadrado, como podemos ver aqui, ó. Eu tenho uma instância aqui, um servidor, né, uma instância de um servidor cadastrada, e eu posso ver todos os bancos de dados que eu tenho. Então eu posso ter, por exemplo, um sistema aqui chamado Northwind, e nós temos aqui a base dele. Essa base, inclusive, é uma base exemplo que a Microsoft disponibiliza. Vocês podem baixar o script e criar aí na instância de vocês. E aí a gente consegue ver todas as tabelas. Elas, inclusive, já estão povoadas aí com dados. Aqui, ó, empregados. Já tem alguns colaboradores cadastrados aqui. Visões, conseguimos ver também, a gente vai entender esse conceito futuramente. Programação, assim como nas linguagens de programação você pode criar os seus métodos, funções, procedimentos, aqui também você consegue fazer isso, tá certo? E tudo muito bonitinho, muito organizadinho. Consigo ver, ó, no caso não tem gatilho, graças a Deus. E temos aqui chave primária. Temos, vamos ver aqui em ordens, uma constraint de default value, que vai dizer, ó, que aqui nesse valor de frete, possivelmente essa coluna, existe um valor default.
Se alguém criar um novo registro e não disser explicitamente, ele vai preencher esse campo aqui, ó, de dinheiro com o valor zero. Enfim, ele possibilita essa melhor organização. Podemos também manipular os dados, né? Então, logicamente, eu vou conseguir ver todas as ordens, né? Eu posso inserir uma nova ordem, posso alterar, posso apagar e assim por diante. Consistência de dados, então chaves primárias, chaves estrangeiras, relacionamentos, vamos definir como uma tabela se relaciona com a outra. Por exemplo, um item de pedido, ele deve ter necessariamente um pedido relacionado a ele, para que haja uma consistência dessas informações. Há restrições, tá certo? Então, como uma chave única para impedir que vários clientes tenham o mesmo CPF e assim por diante. Otimização, então nós temos aí os índices, estatísticas, planos de execução, tudo isso aí são recursos que vão possibilitar uma melhor performance, a busca de uma melhor performance quando o nosso banco, o nosso algoritmo lá de busca do banco estiver buscando esses dados freneticamente para nos apresentar. Controle de concorrência. Então, esperamos, né, queremos construir aplicações distribuídas de sucesso que muita gente acesse ao mesmo tempo. E aí o banco tem que tomar certas providências para que isso ocorra de forma pacífica e ordeira. Por exemplo, se um dado estiver sendo gravado, alguns usuários podem estar temporariamente impedidos de fazer a leitura daquele dado para evitar que alguma informação inconsistente apareça na tela de alguém, e tudo isso quem vai gerenciar aí por trás dos panos é o nosso SGBD. Controle de transação também, né? Não é interessante que, se você, por exemplo, está entrando com um cadastro, aí você está lá no seu aplicativo, seu usuário colocou os seus dados pessoais, colocou os dados do cartão, o seu endereço, seu endereço principal. Quando você vai colocar isso no banco, dê algum problema e você só tem a metade das informações cadastradas, e isso aí causaria uma certa inconsistência, né? Então, o banco de dados ele permite que você abra uma transação e vá fazendo os seus inserts, ou updates, enfim, qualquer DML, e em um dado momento você commit, certo? Consolide aquele conjunto de alterações e ele vai ser aplicado no banco. Ou, se não deu algum erro, você dá um rollback, né? Você vai reverter essas alterações por um todo, né? Por completo, e evitar aí a falta de consistência. Então são esses aí uma das principais, não todas, mas as principais funções aí que a gente pode contar em um SGDB. E vamos agora para os tipos de SGBDs. No meu corner da esquerda aqui temos os relacionais, aí os estabelecidos, conhecidos, SQL Server, Oracle, MySQL, PostgreSQL, certo? As características principais desses bancos são que eles possuem um esquema rígido e definido. Os dados são gravados em tabelas, em linhas e colunas, nesse formato tabular, e esse formato que eles vão ser gravados já está previamente definido, né? Então, se uma tabela tem 8 colunas, necessariamente cada registro que eu colocar, ele vai ter que ter aqueles 8 dados ali referentes a cada coluna.
Não necessariamente eu vou precisar informar cada um, pode ser que eles sejam autogerados ou calculados, ou tenham um valor pré-definido por padrão, mas no final das contas, após o insert, eu vou ter as 8 colunas para aqueles dados, né? Normalmente vai ser utilizado o SQL para consultar esses dados, a linguagem SQL. E em contrapartida aqui no outro corner nós temos os NoSQL, né? Os não relacionais, mas em sua maioria serão os NoSQL, tá certo? A gente tem o MongoDB, Cassandra, o DynamoDB, Redis, o Cosmo, né, da Microsoft, o Firebase da Google e entre outros aí, né? Em contrapartida, ele não tem esse formato tão rígido, né? Você consegue gravar aí para uma mesma entidade, por exemplo, um log, é, uma, um log que contenha 5 informações, a data, a hora, o módulo, a mensagem de erro e o usuário, e no documento seguinte você consegue gravar outro que tenha 6, 7, 8 informações ou 3, enfim. Ele não precisa seguir aquela regra tão bem definida, tá certo? O NoSQL quer dizer not only SQL, né, o SQL, não somente SQL. Normalmente não vai ser utilizado o SQL para a gente resgatar esses dados, né? Muitas vezes através de API nativa que o próprio SGDB disponibiliza para a gente, entre outras maneiras que não somente SQL. Não é objeto desse curso, né, tratar sobre os NoSQLs, eles são muito úteis em determinados contextos, mas nem tudo que você vai precisar fazer com um banco de dados, o NoSQL vai conseguir te atender, né? Então, é muito importante que você domine bem também os bancos SQL, os bancos relacionais, e esse sim é o objetivo do nosso curso. E para esse curso a gente vai estar utilizando aqui, perdoe o gerundismo, o SQL Server, tá certo? Mas você aprendendo o SQL Server, muito facilmente você vai dominar todos os outros também, porque as diferenças são mínimas entre eles. Então, dito tudo isso, chega de conceito, te vejo na próxima aula para a gente colocar a mão na massa. Os papéis vão ter caído atrás, né? Na minha cara, né? Não vou gravar isso de novo não. A barriga tá grande, ficar catando papel e jogando, não dá certo não.